Pai, eu te agradeço pela oportunidade que tu me dás de fazer essa gravação. Obrigado, Senhor, pelos meios tecnológicos que tu tem provisto para que essa gravação possa ser escutada em todo o mundo. Te peço principalmente, Senhor, pelos que tu me deste, por minha esposa, por meu filho e por toda a família na qual eu nasci, Pai. Te peço que esta mensagem possa trazer a eles esperança, possa dar a eles alento, e que mesmo quando eu não esteja fisicamente próximo deles, Pai, que Tua palavra permaneça cumprindo o propósito pela qual Tu a enviaste. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço que algum dia Tu me permitas ver o fruto de todo esse trabalho, pelos méritos do meu Salvador, Yeshua. Amém. Y de nuevo me aceptó. Estamos continuando com nossa série de estudos verso por verso do livro de Mateus. E hoje estamos no capítulo 3. E como introdução a esse capítulo 3 do Evangelho de Mateus, vamos examinar os capítulos 39 e 40 da profecia de Isaías. E existe algo muito interessante com o livro de Isaías, porque a profecia de Isaías contém 66 capítulos, que é a mesma quantidade de livros que contém a Bíblia. E isto é algo tremendo, porque cada livro, cada capítulo da profecia de Isaías corresponde a um livro da Bíblia. Por exemplo, Isaías capítulo 1 corresponde ao livro de Gênesis, Isaías capítulo 2 corresponde ao livro de Êxodo, Isaías 3 ao livro de Levítico e assim sucessivamente. Então, sendo assim, o último livro de Isaías corresponderia com o livro de Apocalipse e, efetivamente, existem muitas semelhanças entre cada capítulo de Isaías com cada livro da Bíblia, e esta é uma das muitas razões pelas quais nós devemos crer que esses 66 livros da Bíblia são divinamente inspirados, quer dizer, que por alguma razão esses 66 livros estão na ordem que estão, e isso é muito importante nós sabermos, porque sempre haverá pessoas que questionam o fato de que certos livros da Bíblia não sejam inspirados. No entanto, todos esses questionamentos são absurdos, são sem nexo, porque alguém que conhece verdadeiramente a Bíblia, verso por verso, linha por linha, vai se dar conta de que é impossível que a Bíblia esteja na harmonia em que está se não fosse divinamente inspirada. Então, fazendo esta análise dos capítulos, o capítulo 39 de Isaías corresponderia ao livro do profeta Malaquias, que é o livro que fecha o Antigo Testamento, e o capítulo 40 de Isaías corresponderia ao Evangelho de Mateus, que é o livro que abre o Novo Testamento, é o livro que inicia o conhecido Novo Pacto. Então, de maneira que vamos ver se tem alguma correspondência de acordo ao que nós acabamos aqui de comentar. Então, vamos aqui a Isaías capítulo 39, versículo 1 disse: Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias, ele foi um rei da tribo de Judá, que havia ficado enfermo, e esta enfermidade aconteceu na época em que escreveu o profeta Isaías, ou seja, que o profeta Isaías ele profetizou entre os anos 749 a 700 a.C. O profeta Isaías ele tocou ver quando as tribos do norte foram levadas ao exílio no ano 722 a.C. Porém, antes disto, essas 12 tribos de Israel já haviam sido divididas no ano 931 com Jeroboão e Roboão, sendo as 10 tribos ficando com Jeroboão e as 2 tribos do sul ficaram com Roboão, que era filho de Salomão. Então Efraim, as 10 tribos do norte, se afastaram do Eterno, se afastaram dos mandamentos, se afastaram da Torá, se afastaram do caminho do Eterno, fizeram altares com bezerro de ouro, se deram à idolatria, fizeram coisas terríveis e Deus, em sua infinita misericórdia, enviou profetas para advertir as 10 tribos para que se arrependessem, porém nunca fizeram caso. Então o profeta Isaías foi um dos últimos profetas enviados por Deus
para anunciar a essas 10 tribos que viria o juízo, porém nunca fizeram caso. E por não terem fazer o caso ao chamado do Eterno ao arrependimento, então veio o exílio pelo Império Assírio, que também queria conquistar as tribos do sul, queria conquistar Judá. Os assírios eles sitiaram Jerusalém com cerca de 185 mil soldados, porém graças a que este homem chamado Ezequias, a este rei judeu, que ao ver que todos estavam rodeando a cidade, e Ezequias pensando que este exército iria aniquilar a tribo de Judá, então Ezequias ele se humilhou, ele foi orar ao Eterno clamando por sua ajuda. Ezequias ele reconheceu que se encontrava nessa situação por causa dos seus pecados, e graças a que Ezequias reconheceu isto e se arrependeu de todo o seu coração, que o Eterno preservou a Judá. E Deus, ele fez com que um só anjo matasse todos esses 185 mil soldados assírios, e no outro dia, quando os judeus acordaram, viram uma infinidade de cadáveres mortos pelo chão por um só anjo enviado pelo Eterno. E esta foi uma vitória extraordinária para o rei Ezequias, porque muitas pessoas passaram a confiar nele, já que algumas pessoas não confiavam no profeta, no rei Ezequias, e é uma história muito impactante. Porém, o caso é que o rei Ezequias ele ficou conhecido na história do povo judeu como um dos maiores reis ou como um dos reis mais justos de Judá. E chegou um momento em que o profeta Isaías ele vai ter com o rei Ezequias e disse ao rei Ezequias que ele ordenasse a sua casa porque ele iria morrer. E Ezequias, claro, não queria morrer, então ele foi, orou ao Eterno, pediu a Deus um pouco mais de tempo de vida, e o Eterno novamente enviou o profeta Isaías para dizer a Ezequias que ele teria 15 anos mais de vida. E isso nos traz uma lição importantíssima, por quê? Porque se o rei Ezequias tivesse morrido neste momento, não haveria passado nada do que aconteceu depois, já que nesses 15 anos extras de Ezequias, ele viveu, não se afastou da Torá, não se afastou do Eterno. Porém, Ezequias ele teve um filho chamado Manassés, e este Manassés, sim, foi um rebelde, se afastou do Eterno, foi um dos piores reis que Judá já teve. Esse Manassés fez coisas terríveis, ele colocou idolatria em Jerusalém. Então, a moral dessa história é que quando o Eterno nos dá uma aparente má notícia, na realidade não é. Porque se Ezequias tivesse morrido sem pedir mais tempo de vida, ele teria ido com o Eterno sem problema algum. Porque o morrer quando nós estamos em pacto com o Criador dos céus e da terra não é algo ruim. Para aqueles que creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para aqueles que creem no Deus de Israel, morrer não é uma perda, morrer é uma vitória. O apóstolo Paulo disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, haverá um lugar melhor que está na presença do Todo-Poderoso. Porém, um ponto aqui é que quando o rei Ezequias ele ficou bom da sua enfermidade, o rei da Babilônia lhe enviou cartas felicitando a Ezequias por sua melhora, felicitando a ele por sua saúde, e Ezequias ele considerou muito correto corresponder à atenção que o rei da Babilônia teve por ele, lhe enviando um convite para que o rei da Babilônia viesse à sua casa em Jerusalém, e aí Ezequias fez algo que não deveria fazer. Por quê? Porque Ezequias, quando o rei da Babilônia chegou, ele começou a expor as riquezas de Jerusalém a este rei babilônico e toda a sua corte, que eram idólatras, não acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a consequência de ter presumido as riquezas por parte de Ezequias resultou na tragédia que teve devido à cobiça dos babilônios. E disse aqui o versículo 2 de Isaías 39, até o versículo 7 disse: E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do tesouro, a prata e o ouro e as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim de Babilônia. E disse ele: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia.
não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até de teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. E os eunucos, eles eram escravos que eram utilizados nas cortes das rainhas, eles eram utilizados como guarda para o serviço da rainha, e os eunucos, eles eram castrados, eles eram operados para que não pudesse ter descendência. E diz o versículo 8 de Isaías 39. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais, pois haverá paz e verdade em meus dias. Então a lição que nós aprendemos de todo esse acontecimento é que nós não devemos nos preocupar, correr tanto para juntar tesouro nessa terra. Por quê? Porque os tesouros dessa terra se corrompem, a traça, a ferrugem, ela corrói, ok? Os tesouros da terra provocam cobiça e podemos ser roubados. Então é melhor nós ajuntarmos tesouros nos céus, no reino de Deus, porque alguns podem se apegar a fazer tesouros na terra e nós temos que nos perguntar por quê e para quê. Para o que nós corremos tanto todos os dias? Para que nos acordamos cedo todos os dias? Para ir em busca de algo assim desesperadamente que vai se corromper? Para que nós ficamos tão preocupados em acumular dinheiro e riquezas e ter bens? E estar aí se preocupando, ficando sem tempo incluso para o eterno e para a nossa família? Então, para o que nós corremos tanto? Tem uma história que conta que um homem estava aí num bar, muito triste, e de repente chega alguém correndo e diz a este homem: Manuel, 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 corre, corre, corre que tua mulher está com outro homem, Manuel. E este homem, ele saiu rapidíssimo aí do bar, ele pega uma bicicleta que estava aí em frente ao bar e sai disparado à sua casa e de repente ele se choca com um poste aí, cai no chão com a bicicleta, se arrebenta todo e começa a falar consigo mesmo: Peraí, eu não me chamo Manuel. Eu não sei andar de bicicleta e tampouco sou casado. Ou seja, que às vezes nós andamos tão acelerados com as coisas desse mundo que nem sequer pensamos e não temos o porquê fazer o que estamos fazendo. Também tem outra história que conta que um rapaz, ele vivia em uma praia e todos os dias esse rapaz ele ia ao mar, pescava, depois de pescar ele se deitava na sua rede, tinha sede, derrubava um coco e fazia o mesmo todos os dias. Porém, de repente aparece um homem aí que está passando férias nessa praia. Esse homem era um homem rico, dono de muitas empresas, que estava aí hospedado em um hotel e via este menino todos os dias pescando, tomando água de coco, se deitando numa rede. Até que chegou um momento em que esse homem rico se incomodou, saiu do seu hotel e vai até a praia onde esse menino se encontrava e se aproximou do menino e lhe perguntou: Jovem, ao que você se dedica e quantos anos você tem? E o jovem lhe respondeu: Senhor, eu tenho 18 anos. E o homem lhe perguntou: E ao que você se dedica, meu jovem? E o rapaz disse: Bem, eu me dedico a desfrutar da vida. Todo o tempo deitado, comendo, quando tenho fome, pesco um peixe, quando tenho sede, bebo uma água de coco, e assim desfruto da vida. E este homem lhe perguntou se ele não estudava, se ele não trabalhava, e o jovem lhe respondeu que não, porque aí na praia ele tinha tudo o que ele precisava. Então, o homem voltou a lhe perguntar acerca do porquê ele não queria estudar para se formar, já que ele era muito jovem, dizendo que ele estava desperdiçando sua vida. E este homem começou a exortar esse rapaz que fizesse algo produtivo, fazer uma faculdade, se meter a estudar em busca de uma carreira profissional, para chegar a ser alguém na vida. E o jovem lhe perguntou: Para quê, Senhor? E o homem lhe disse: Ora, para que você seja alguém na vida, com títulos. E o jovem disse: Para quê? Então ele disse: para que você tenha uma profissão, para que com essa profissão você tenha dinheiro, para que você tenha um negócio, uma empresa. E o jovem lhe perguntou mais uma vez: para o quê? Então o homem lhe disse: ora, para que você tenha uma família, para que você possa realizar teus sonhos. Veja, eu trabalho muito, agora eu tenho minha própria empresa, sou bem-sucedido. Então você tem que fazer o mesmo, rapaz. Ter dinheiro para ter paz, ter dinheiro para poder viajar, ter dinheiro para poder passar férias em uma praia. E o jovem disse assim: "Oh, eu já estou fazendo isso todos os dias da minha vida." Então a moral dessa história, tudo o que fazemos tem que ter um propósito, absolutamente tudo. E este é o princípio do capítulo 39 de Isaías. Pensar o que fazemos, e a má notícia do capítulo 9 é que iria se levar tudo o que o rei Ezequias acumulou. Por um erro, Israel seria levado ao exílio
e aí termina o Antigo Testamento, por assim dizer. Ou seja, o povo de Israel termina no exílio, e a esperança de que um dia Deus os traga de volta do exílio, e esta é a esperança dos profetas, de que um dia viria o pastor de Israel, que nos faria regressar de todas as nações, aonde nós fomos dispersados, de volta à nação de Israel. E uma das razões pelas quais Israel foi disperso foi porque Israel ajuntou tesouro nessa terra. As 10 tribos do norte foram levadas ao exílio por causa da cobiça. E aqui Isaías, no capítulo 28, Isaías nos disse que Efraim somente estava vivendo de banquete, que Efraim estava somente vivendo nas festas, gastando muito dinheiro e não tinha consciência das coisas de Deus, e aí se afastaram do eterno, por quê? Porque passavam todo o tempo no materialismo. Deus abençoou muito Efraim. Deus deu muitos bens a Efraim e Deus tem várias estratégias para nos aproximar dele. E uma das estratégias que Deus tem é que, em ocasiões, às vezes, o Eterno vai nos dar muitas coisas. Às vezes é muito consentido por nós, os pais. No entanto, essa é uma estratégia que nem sempre funciona. Por quê? Porque entre mais nós temos, mais nós queremos. E no caso de Israel, Deus havia dado tudo e aconteceu que Israel menosprezou suas leis, Israel menosprezou seus mandamentos, as 10 tribos foram levadas ao exílio por causa da cobiça, por causa do materialismo, e uma vez mais, uma vez em que estão aí no exílio, aparece um homem que vai chamar Israel ao arrependimento, que voltem às veredas antigas, que voltem aos tesouros, não dessa terra, senão os tesouros verdadeiros, e isso é o que Isaías profetiza no capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1 e versículo 2 disse: Consolai, consolai a meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, que Deus disse a seu povo que sejam consolados, porque ele vai edificar e retorná-los. No entanto, para poder regressar, quer dizer, para que o Eterno tire o juízo, tem que acontecer em cada um de nós o arrependimento. E isto é exatamente o que vai dizer o versículo 3, aqui de Isaías capítulo 40, dizendo: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Ou seja, tudo que tem a ver com nossas presunções, tudo que tem a ver com nossas tristezas, que seja tirada, quer dizer, que os que se sentem menor, o Eterno vai consolá-los. E os que creem ser muito, que deixem de fazer. Vamos fazer um terreno igual ao Eterno, por quê? Porque o Eterno não faz acepção de pessoas. E diz o versículo 5: E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. E uma das razões da cobiça é de sempre querer ter mais, ok? É porque queremos ser melhores que os outros, queremos estar por cima dos demais. Porém, o conceito de Deus é que todos sejam irmãos, todos sejam iguais. A razão da cobiça é que nós sempre queremos ter os melhores sapatos, nós queremos ter as melhores roupas que os outros, queremos presumir algo para as pessoas que nós não conhecemos e nem precisamos. Porém, como eu falei, o conceito do Criador é que todos sejamos irmãos, todos sejamos iguais. E disse o versículo 6, uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. E isso também nós podemos aplicar a João Batista, pela mensagem que ele tinha que levar. Deus disse a Isaías que ele tinha que clamar, ou seja, que Isaías tinha que gritar. Isaías perguntou a quem ele tinha que clamar. E Deus lhe disse que ele tinha que dizer o seguinte, no versículo 6, toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Ou seja, que todos nós, os seres humanos, nós somos de carne. O que significa que os seres humanos são como a erva e toda a nossa glória, quer dizer, tudo que nós presumimos é como a flor do campo. Um dia vai murchar. O ser humano se presume pelo seu vestir, da sua fortaleza, da sua capacidade, se gloria da sua aparência, do que ele tem, né? Então, o que Deus aqui disse a Isaías é que grite para que todos saibam que o ser humano é como a erva
é como as flores que não duram para sempre. E diz o versículo 7 e 8: seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz, fortemente levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Então, tudo que nós nos esforçamos no trabalho para deixar nossos filhos como herança, já seja dinheiro ou bens materiais, finalmente já vimos o que aconteceu com Ezequias, perdeu tudo, incluso até o que seus pais deixaram. Até a herança que seus pais deixaram, Ezequias perdeu. Então, o princípio aqui é que a melhor herança que nós podemos deixar aos nossos filhos e que nunca irão lhe roubar, pois é o estudo da palavra de Deus. Tudo o que façamos nesta vida vai se acabar, vai se murchar. O único que vai permanecer para sempre é o estudo da palavra do Eterno, e isso ninguém pode roubar de nós. Por quê? Porque isto é para a vida eterna. E diz o versículo 9 a 11 de Isaías 40: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Então aqui disse que vem um pastor e vai recolher dentre as nações as suas ovelhas. E agora sim vamos a Mateus capítulo 3 e vamos ver o cumprimento dessa profecia de Isaías capítulo 40, porque uma das razões pelas quais o povo de Israel foi disperso foi devido à cobiça dos líderes do povo de Israel e de Judá, que fizeram com que as ovelhas se perdessem pela cobiça, porque somente esses líderes estavam ensinando as ovelhas pelo dinheiro. Eram pastores assalariados. Então, aqui o Eterno vem para restaurar o que esses pastores assalariados haviam feito. E então, no meio da história, aparece quem? Aparece João Batista para pregar o arrependimento, para dizer ao povo que regressem à Torá, que regressem à palavra do Eterno e que deixem a cobiça. Então, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, no versículo 1 e 2, disse: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra arrependimento, em hebraico, é a palavra techuvá, ou seja, o que João está dizendo aqui, João Batista, é que retornem, regressem, e a mensagem de João é assim de maneira geral. Depois de que cada um ter criado o seu próprio reino, seu próprio império, João disse aqui, acabou a cobiça, se acabou o reino do homem, agora vem o reino do Eterno, o reino de Davi, as 12 tribos se arrependam, façam techuvá, voltem a Torá. E disse o versículo 3, e naqueles dias apareceu João, o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João não estava preocupado do que ele iria viver e o que iria fazer, porque ele tinha o suficiente cada dia. E isso é importante para nós sabermos, porque podemos entrar na preocupação ao pensar se estamos vivendo os últimos dias e aí vem a tribulação, porque de acordo com a Escritura, quem não se submeta a um sistema que vai estar contra Deus, contra o Eterno, contra a sua Torá, não vai poder comprar nem vender. A comida vai subir muito de preço e o único que poderá nos salvar é o Eterno. Assim como o profeta Elias, que saiu fugindo da perseguição, ele se foi a um monte se esconder e disse aí que Deus enviava os corvos para levar comida a Elias todos os dias. E Yeshua disse, não se preocupem com o que vocês haveis de comer ou com o que vocês haveis de vestir, de beber. Olhem as aves do campo, não semeiam e nem colhem, não ajuntem celeiros e o Senhor as alimentam todos os dias. Assim que não temos por que nos preocuparmos quando vem a perseguição, por quê? Porque o Eterno vai guardar o seu povo. Diz o versículo 5 e 6,
Mateus capítulo 3, disse: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. E lembrando que confessar, a palavra confessar na mentalidade hebraica, na mentalidade bíblica, é você falar a mesma coisa com o Eterno. Ou seja, se Deus chama algo de pecado, nós não temos que nos justificar nem colocar a culpa em alguém. Se Deus disse que algo é pecado, pois este algo é pecado e se acabou. Se Deus disse que algo é negro, nós não temos que dizer, não, 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 é negro, mas tem uma luzinha branca no meio. Não, se Deus disse que é negro e se acabou. Diz o versículo 7, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, que os fariseus e os saduceus, eles eram os líderes do povo nesse momento, e já vimos que a razão da dispersão do povo de Israel foi a cobiça dos líderes que inventaram religiões e fizeram coisas por cobiça e aí dispersaram as ovelhas. Por isso Deus vai enviar o seu pastor, que não iria apacentar por dinheiro, senão por amor às ovelhas, e iria lhe recuperar. Então, as motivações dos fariseus a serem rabinos naquela época era o prestígio que recebiam do povo. Eles gostavam de adulação, essa era a sua motivação para servir. Por isso que Yeshua disse que quando formos convidados a uma festa, não busquemos os primeiros lugares, senão o último. E esses homens buscavam ser vistos, faziam grandes orações para serem vistos pelos homens, usavam grandes tizites, etc. Os saduceus usavam a fé como meio de ganância, já que eles estavam confabulados, já que eles estavam aliados com o Império Romano, e era um meio para viver na riqueza, assim que viviam esses líderes por culpa deles. Muita gente já não queria saber nada da fé, já não queria saber nada do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui João Batista disse, raça de víboras. Ou seja, que o pecado no Jardim do Éden foi o quê? Qual foi o pecado? O que motivou o pecado no Jardim do Éden foi a cobiça, que motivou Eva a fazer o que ela fez. E o pecado da serpente também foi o quê? Pois foi a cobiça. E esse é um dos pecados mais graves, porém é o mais sutil. Nós não percebemos a cobiça. E disso o versículo 8 e 9, aqui de Mateus capítulo 3, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E alguns pensam que neste lugar João Batista estava fazendo os batismos, que se chama Betábara, ou casa de passagem, onde aí passou Josué, conselho de Israel, a terra prometida. E quando passaram o Rio Jordão, colocaram 12 pedras do testemunho, e muitos pensam que este é o mesmo lugar. E que João apontou para essas pedras quando disse que Deus poderia suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Porém, não basta somente ser filho de pastor ou algo por estilo. Cada um deve ter frutos e dar frutos dignos de arrependimento. E de fato, se alguém se considera filho de Abraão, tem que seguir as pisadas de Abraão. Disse o versículo 10: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E aqui está sendo dito que se arrependam, por quê? Porque o Eterno estava por julgar a nação de Israel. E disse o versículo 11: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, uma vez em que você conhece a mensagem e você faz algo errado na vida, o Espírito de Deus, esta voz que está na tua mente, vai estar te dizendo que você está fazendo algo errado, que você está mal, que você tem que se arrepender. E esta voz é a purificação do seu espírito dentro de ti. Porém, quando nós não escutamos esta voz suave dentro da nossa mente, e de todos os modos nós fazemos o que sabemos que está errado, então a seguinte purificação é pelo fogo. E Yeshua, ele esteve no monte do templo, vendo a cidade de Jerusalém, e disse aí que Yeshua começou a chorar, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados.
Quantas vezes eu quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Ou seja, que os líderes de Jerusalém apedrejaram, mataram todos os profetas que eles foram enviados e também iriam matar ao Messias, a Yeshua, justamente por causa do quê? Da cobiça, do poder. Os líderes estavam muito cômodos sem se importar com Deus. Então, por isso, Yeshua chorou. Os líderes de Jerusalém não escutaram a sua voz suave, a voz suave do Espírito, e tiveram que passar pelo fogo. Por quê? Porque depois Yeshua se foi, e quem veio, ou quem dominou de vez, Roma, o templo foi queimado, eles creram ter a segurança em tudo com Roma, tiveram medo de que se declarassem Yeshua como Messias, porém Roma iria aniquilá-los. Eles disseram que seu rei era César, nós não temos outro rei a não ser César. E o caso é que Yeshua se foi, e o que foi que César fez? César arrasou com tudo. Destruíram o templo, tiraram todas as suas riquezas e levaram como escravo, assim como aconteceu com o rei Ezequias. Então, assim que nós aprendemos da história, por quê? Porque quem está tomando esse estudo estão recebendo a purificação do Espírito do Eterno. Porém, se não fizermos casos a esta voz suave do bom pastor, pois então virá a purificação com fogo. E disse o versículo 12 de Mateus 3: Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, que o processo de limpeza do trigo é o vento que leva o quê? A palha. E é interessante que no Salmo 1, no versículo 1 ao versículo 4, disse: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, que os escarnecedores são os que zombam de Deus, são os que zombam da Torá, e o que Davi teve como delícia foi a lei, foi a Torá. Então, aqui em Mateus capítulo 3, está dizendo aqui, João Batista, que Yeshua viria para provar os corações. E o que é o fruto, o que é o trigo, e deixa tudo para ele. Ou seja, isto vai permanecer, porém, aquele que é como a palha, o vento lhes levará. E disse o versículo 13 ao 15: Então veio Yeshua da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João apunhava-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Yeshua, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então estamos falando aqui de que o pecado de Israel, dos fariseus e de toda esta gente foi a cobiça, foi a ganância, foi presumir, querer ser melhores que os outros. E agora vem o Filho de Deus que se apresenta como exemplo a ser seguido, que é justo, que é rico, poderoso, e vem fazer uma tevilá dizendo que ele era igual a todos. Assim, dando um exemplo de humildade, se identificando com o pecado da nação de Israel. E por isso, mais adiante, vamos ver a hora da prova, em que Satanás prova Yeshua nas áreas da cobiça, e Yeshua passou no teste. Porém, desde aqui, vemos que sua atitude foi a de se fazer servo. E disse o verso 16: E sendo Yeshua batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E é interessante que a palavra em hebraico para pomba é a palavra Ioná, que é o mesmo nome do profeta Jonas. Isso está interessante porque a mensagem de Jonas foi justamente aos gentios, a Nínive, aos assírios. E a obra de Yeshua vai ser similar à obra do profeta Jonas, ou seja, que Yeshua vai estar entre as nações pregando aos gentios, pregando a Efraim entre as nações. E é interessante que o profeta Isaías disse que Efraim é como uma pomba incauta entre as nações. E o pecado dessas 10 tribos foi justamente a cobiça. Porém, agora vem aquele que vai atraí-los, vai atrair a pomba, vai resgatá-lo e vai trazê-los de volta, vai limpá-los e vai purificá-los.
E veja que coisa interessante. Vamos ao capítulo 60 de Isaías, versículo 1 ao versículo 9. Isaías 60 disse: Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, e os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sebá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedá se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com grado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes? Veja o que diz o versículo 8 de Isaías 60. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Então Yeshua, ele antecipa por meio de si mesmo, ele se faz pobre, vindo ele a Efraim, como uma pomba que representa Israel, que foi dispersa entre as nações por sua cobiça, e que aí entre as nações se deram conta que o Eterno lhes castigou, porém teve misericórdia deles. E ao final, quando Israel se der conta de que o que este mundo pode oferecer é somente vaidade, e que reconheçam que não há proveito em nada disto, pois eles vão usar todas as suas riquezas para levá-las ao Eterno, porque o Eterno é o único digno de ser dono do ouro e da prata. Então, de maneira que quando o Espírito vem sobre Yeshua, é em símbolo de uma pomba, isso está prefigurando quando muitos, como pombas, Efraim, irão voltar e a Yeshua iremos dizer: Senhor, te entregamos tudo. E voltando aqui a João capítulo 3, verso 17, concluindo, disse: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o dia que você tenha este coração e reconheça a Deus, ao Eterno, como o único digno e como teu Pai, quando não somente esteja aí pedindo todo o tempo, senão que você lhe amas, então ele te dirá: Tu és meu filho amado, amada, em quem eu me comprazo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, e que possamos refletir nessa mensagem do capítulo 3 de Mateus. Lembrar que o Eterno é quem nos sustenta, e Ele sim é quem é digno de todo o nosso tempo, de todo o nosso louvor e de toda a nossa prioridade. Que o Eterno te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua. Amém. Aquí el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey.
Gracias, mi Señor.